Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Voltei aqui depois de um tempo. Pessoal, primeiramente esse vídeo aqui eu gostaria de ensinar para vocês tudo sobre fundos imobiliários, né? Desde o que é, até como são divididos, como é que eles vão te pagar todos os meses. E como é que funciona essa parte de fundos imobiliários, se é seguro ou não, como é que funciona isso. Esse vídeo aqui ele tem o intuito de explicar tudo isso para você. Desde o que é, como funciona, como ele te paga e se é realmente seguro. Então vem comigo que eu vou te mostrar isso aqui até o final desse vídeo, beleza? Eu vou tentar ser o mais rápido possível, porque muitas pessoas reclamaram que meu vídeo ficou muito longo das últimas vezes, né? Então eu vou tentar fazer o mais rápido possível e didático para que vocês entendam, beleza? Então vamos lá, meu parceiro. Primeiramente, a primeira coisa que você tem que saber sobre fundos imobiliários é que existem dois tipos de fundos imobiliários. Existem os de tijolos, que são os fundos físicos, ou seja, onde eles têm galpões, têm prédios. São fundos que investem em apenas imóveis físicos, imóveis que são basicamente que você vê aí, prédios, essas coisas assim. E eu vou começar por esse, depois eu explico os fundos de papéis para você, tá? O que é um fundo de tijolo? Eu deve ter deixado ele zerado aqui porque eu sou muito ruim de desenho, se desenhar ao vivo eu sou muito ruim, entendeu? Então vamos lá. Para que vocês entendam, tem o seguinte aqui, ó. Tem esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó, eu botei o nome dele de Estevão, né? No caso sou eu. E eu sou o gestor desse fundo. Só que agora eu tenho uma ideia. Eu quero construir um prédio novo, né? Eu quero construir esse prédio aqui, ó. Só que eu não tenho esse dinheiro. Então o que eu acabo fazendo? Eu acabo anunciando que eu quero construir esse prédio e acabo perguntando se tem pessoas para investir em mim. Aí apareceu essas três pessoas aqui, ó, o João, a Maria e o Leonardo. E o João, a Maria e o Leonardo compraram a ideia desse prédio que eu quero fazer. Eles acabaram investindo em mim, né? E eu peguei esse dinheiro e apliquei nesse prédio, né? E esse prédio aqui, eu acabei de construir ele. Aí vem agora a pergunta, tá, Estevam, como é que eu ganho dinheiro com fundos imobiliários? Como é que o fundo imobiliário vai me dar dinheiro, né? Aí eu te respondo assim, ó. Eu fiz esse prédio aqui no desenho ele tem apenas 2 andares. Só que ele tem 4 inquilinos, né? Que tem 4 janelas, então vai ser 2 por apartamento. E essas pessoas vão acabar me pagando aluguéis. Ó. Os inquilinos vão pagar aluguel para mim. Eu sou o Estevam, eu sou o gestor, eu sou aquele cara que eu vou administrar o fundo. E depois que eu pegar esse dinheiro dos aluguéis, eu vou distribuir para as pessoas que investirem em mim, entendeu? Todas as pessoas que investiram no meu fundo vão ganhar dinheiro juntamente com os aluguéis desse prédio. Só que imóveis de tijolos nem sempre precisam ser prédios. Podem ser grandes shoppings, né? Eu vou desenhar um negócio aqui mais maior para vocês entenderem, né? Esse aqui é um shopping, né? Pode ser um shopping, pode ser sei lá, pode ser galpões, né? Que também eles fazem, aqueles galpões gigantes lá, logísticos. Então, depende muito de fundo para fundo. Tem apenas fundos que constroem prédios, tem fundos que constroem galpões e fundos que constroem shoppings. Então, aí você tem que ver qual que é a sua estratégia de mercado. O que eu quero explicar para vocês aqui é que se você for comprar um fundo de tijolo, você está comprando um imóvel físico. Então, você está se tornando dono de uma pequena parte daquele investimento. Ou seja, o João, a Maria e o Leonardo, quando eles compraram a cota, o fundo imobiliário aqui do Estevão, eles se tornaram dono de uma parte de todo o patrimônio desse fundo. No caso aqui, o Estevão não foi dito se ele tinha outros prédios ou não, ele falou apenas que ele queria construir esse prédio. Mas agora que você entendeu que você ganha dinheiro juntamente com os lucros do fundo, se o fundo tiver mais prédios e mais prédios alugados, você vai também ganhar juntamente com isso os aluguéis dos prédios. Vamos dizer assim, agora vem mais uma parte dos fundos de tijolos. Eu tenho o Estevão aqui, né? O Estevão, né? Correto? Só que o Estevão ele é gestor. E o que você quer que vocês entendam que é um gestor de um fundo. O gestor de um fundo, ele é basicamente o cara responsável por cuidar desse fundo. Ou seja, ele vai se importar com inquilinos, ele vai se importar se as pessoas estão quebrando os imóveis, se as pessoas vão vagar, se ele faz os contratos. Tudo que diz respeito ao fundo, ele é responsável. Tanto avaliar os imóveis, ver quanto que está valendo os imóveis dele. Só que, obviamente, o Estevão não faz isso aqui de graça, né? Essa parte
de correção, essa parte de ver os melhores inquilinos, de cuidar dos prédios. Quando você compra um fundo imobiliário, você não quer se incomodar. Então, por isso que você compra um fundo imobiliário, porque vai ter um cara aqui, ó, que ele vai cuidar disso aqui, desse patrimônio para você. Só que, obviamente, ele vai cobrar uma taxa de administração, que a gente chama, né? Uma taxa de administração. Ou seja, ele vai cobrar uma porcentagem para ele estar fazendo esse serviço para vocês, entendeu? Ele vai pegar os imóveis, o qual nós todos investidores somos donos, e ele vai administrar isso. Um exemplo muito claro aqui é que nem o KNRI, que é um fundo imobiliário, né? O KNRI, ele tem mais de 20 prédios, entendeu? Ele tem mais de 20 propriedades, sendo 12 edifícios comerciais e 8 centros logísticos. Ele é conhecido como um fundo híbrido. Aqui a gente mostra, né, os imóveis, o qual ele possui, né? Então, se você hoje investir no KNRI, você também vai ser dono desses prédios. Outra coisa a ressaltar, né? Quando você investe em um fundo, você não está investindo em qualquer tipo de imóvel. Hoje, os fundos imobiliários, eles possuem apenas grandes portfólios, eles têm grandes prédios, eles têm os melhores galpões, porque isso são basicamente caracterização do fundo. Ou seja, as pessoas que hoje investem dentro de um fundo imobiliário, elas não estão investindo em um prédiozinho ali da esquina. Eles pegam geralmente, que nem esse aqui, ó, o KNRI, né? Ele tem esse prédio aqui, ó, que é o Biosquare de São Paulo, né? Que fica na Rua Pinheiros, que é uma ótima localização. E se tu quiser mais ver detalhes do imóveis, os fundos imobiliários, eles alugam para grandes empresários, que nem tipo, vai alugar para o Magalu, vai alugar, sei lá, para Casas Bahia, grandes Banco do Brasil, apenas empresas de um portfólio muito grande dentro de um circuito, entendeu? Então, tipo, quando você investe dentro de um fundo imobiliário, você está comprando um grande patrimônio, né? Você está se tornando dono de um grande prédio e juntamente você tem inquilinos muito sólidos. Que nem o KNRI, ele tem muitos inquilinos, cara, que tipo assim, são muito ricos, entendeu? São grandes empresas, trazendo a maior segurança. Tipo, não é você construir uma casa, você tem que se incomodar com inquilinos, você tem que se incomodar se eles quebrarem alguma coisa, se eles não pagarem um aluguel, então você tem que se incomodar com isso. Aqui não, aqui você vai pagar um gestor, você vai ser dono dos maiores prédios e um dos melhores também que tiver dentro do Brasil, independente do fundo, todos eles têm um grande portfólio, todos eles têm grandes prédios, os prédios deles são realmente de classes muito altas, e além disso você vai estar isento de imposto de renda. Ou seja, se você tem uma casa e você constrói e você legaliza ela no seu nome, você tem que declarar imposto de renda pelo aqueles dinheiro que você está sendo alugado. Ou seja, se eu tenho uma casa e você aluga a minha casa, eu tenho que decorrer isso no imposto de renda, eu tenho que pagar imposto de renda por isso. Aqui nos fundos imobiliários você não precisa. Todo o dividendo que você ganhar todos os meses, independente do valor, sabe? Eu tenho 1 milhão investido, eu ganho 10 mil por mês. Você não precisa colocar no imposto de renda, você é isento de imposto de renda. Então, além de tudo isso, você ser dono de grandes prédios, de grandes edifícios, ter uma segurança muito grande dos seus inquilinos, você ainda é isento de imposto de renda. Olha só que legal quando a gente fala em fundos imobiliários, né? E outra curiosidade dos fundos imobiliários é que eles têm que te pagar 95% dos dividendos dele, dos lucros deles. Ou seja, né? Eu vou escrever rapidinho aqui, deixa eu dar um Ctrl+C rapidinho. Se essa empresa aqui, né, do ladinho tá bom aqui. Se essa empresa aqui, né, no caso o fundo imobiliário, lucrou 100 mil, né, 100 mil reais ele lucrou aqui, ó, 100 mil. Ele é obrigado por lei, né, ele dá 95 mil reais todos os anos. E ele fica apenas com 5 mil para ele. Então ele é obrigado a distribuir esses 95 mil aqui, ó, para todos os cotistas. Isso é por lei, isso é legalizado. Quando você compra um fundo imobiliário, ele fica no seu CPF, ele fica guardado na B3, que é a Bolsa Brasileira. Então isso aqui é tudo legalizado. Isso aqui é algo que o governo ele atribui para que as empresas tenham um grande portfólio de crescimento. Quando você investe num fundo imobiliário, não é diferente de quando você está investindo num Banco do Brasil.
entendeu? As coisas são as mesmas, vai ficar atrelado ao seu CPF e você vai se tornar dono daquilo. Tanto que você vira um dono de um edifício quando você compra um fundo imobiliário. É isso que eu quero que vocês entendam aqui. Que isso é muito seguro, porque quando você vai abrir uma corretora, você tem que botar teu CPF, tem que botar tua data de nascimento, tem que botar teu RG. Então você tem que botar todos, e ali você coloca todos os seus cadastros, e isso fica atrelado ao seu CPF. Ou seja, se um dia, né, as pessoas perguntam, mas isso realmente algo que a gente pode confiar? Pessoal, pensa assim o seguinte, ó, se você é dono de um terreno, e um cara ele vem aqui e fala que o terreno não é seu, os caras vão puxar o seu CPF. Eles vão ver se esse terreno está atrelado em seu nome. E quando ele vai ver que esse terreno aqui pertence a, sei lá, 10 mil pessoas, né? 10 mil pessoas. E ele vê que o seu nome está aqui, ele vai falar, não, realmente, o Joãozinho aqui, ele é dono desse terreno aqui também. Então você não pode impedir ele de ganhar o dinheiro. E o governo, ele força o fundo imobiliário pagar. Assim, até hoje eu nunca tive nenhuma preocupação com isso. Todos os fundos imobiliários que eu tive nunca deixaram de me pagar. E se um dia deixar de pagar, eu posso recorrer à justiça porque eu sou dono desse prédio também, né? Então, tipo, quando você compra um fundo imobiliário, você está comprando o direito de exercer aquilo como sua função, claro. Tem uma coisa muito diferente. Vamos supor assim, eu comprei uma cota num fundo imobiliário, eu não posso chegar no prédio lá e mandar todo mundo sair embora, que eu que mando. Não é assim que funcionam as coisas, né? Você está comprando o direito de ser dono de um terreno. Só que você está assumindo uma responsabilidade, o qual quem pode tomar decisões dentro desse fundo é apenas o administrador, o gestor. Você não pode tomar decisões pelo fundo. Entendeu? Você não pode chegar lá e mandar ninguém sair, você não pode chegar lá e entrar a hora que você quiser. Comprou uma parte de investimentos, o qual você é dono e você deve receber sim os lucros dessa empresa. Mas você não... Bem, pessoal, eu acabei perdendo uma parte do meu vídeo aqui, mas recapitulando uma parte aqui, eu vou terminar da explicação o que são fundos de papéis, né? A gente já entendeu o que é fundo de tijolos, agora eu quero que vocês compreendam o que é um fundo de papel. Os fundos de papéis eles são um pouco mais complicados de se entender como eles ganham dinheiro com isso. Mas eles não deixam de ganhar dinheiro e ser algo lucrativo. Já comecei aqui com o quadro branco para vocês entenderem, né? Então, primeiramente é o seguinte. Vamos começar com o mesmo gestor lá do fundo de tijolos, né? O Estevão aqui, ó. O Estevão, ele tem em mente novamente de construir um prédio, né? Ele anunciou e não teve pessoas o suficiente para conseguir investir no prédio para que ele seja construído, né? Mas mesmo assim o Estevão ele quer construir esse prédio, porque ele visa que esse prédio aqui vai ser uma renda de economia muito grande pro negócio do fundo. Então o que acontece? Se o Estevão ele não tem investidores para cobrir esse gasto novo, se os investidores que tem eles não conseguem cobrir o gasto que vai ser o prédio, ele vai atrás de uma coisa chamada dívida. Ele vai atrás de um cara que empreste dinheiro para ele, correto? E esse cara aqui, ele vai ser o gestor de um fundo de papel. Ou seja, os fundos de papéis é uma das maneiras que eles ganham dinheiro, tá? Não é 100% assim que eles ganham dinheiro, eles têm outros jeitos também. Mas eles financiam imóveis para outros fundos imobiliários. Então, ou seja, o fundo de papel é basicamente um banco imobiliário. Onde quando as pessoas querem construir prédios, elas pegam um empréstimo com um fundo de papel. Então o fundo de papel ele vai dar o dinheiro para o Estevão, né? E o Estevão vai pagar juros, corrigida a IPCA, corrigida a CDI, corrigida todas essas taxas que ele dá uma segurança maior para ele. Então, ou seja, mas aí você me pergunta, Estevão, por que eles vão pegar dinheiro de um fundo de papel e não vão pegar dinheiro do banco? Aí eu te digo assim, porque os bancos, eles são muito corrigidos pela taxa Selic. Então é muito mais difícil eles conseguirem pegar empréstimo com bancos altíssimos, até porque os fundos imobiliários de papel eles já entram como investidores sócios. Então é muito mais fácil eles pegar dinheiro hoje em dia com um fundo de papel do que com um banco. Então hoje em dia os fundos de papel eles ganham dinheiro com juros, né? Que nem é o que eu estou te mostrando aqui. Só que agora você me pergunta, tá, Estevão, beleza. Se a economia dá um problema e ninguém mais quiser pegar dívidas, como é que um fundo de papel ele vai ganhar dinheiro? Ele vai falir? Não.
Porque vamos dizer assim, ó, se o Estevão, né, e outros fundos imobiliários pegaram o dinheiro desse certo fundo de papel, ele vai ter um certo dinheiro, né? E esse dinheiro, ele não vai pegar e ficar gastando tudo. Ele vai pegar esse dinheiro e vai reinvestir em coisas chamadas CRIs, Certificados Recebíveis Imobiliários, que significa essa sigla, né? Então é o seguinte, o que é os CRIs? Os CRIs é a maneira mais eficiente de você hoje investir na renda fixa. Quando você investe em um CRI, você está investindo tipo assim, ó, vamos supor, eu sou o Estevão, né? Eu quero investir hoje numa renda fixa. Eu, com o pouco capital que eu tenho, porque nós todos aqui temos um capital muito pequeno perto de um fundo, entendeu? Tipo, a gente tem, sei lá, no máximo 100, 200, 300 mil, eles têm milhões e milhões de dinheiros. Então eles têm pré-fixados mais imponentes que o nosso. Vamos dizer que você consiga um CDI de 150%. Eles vão ter IPCA corrigido a 10%. Ou seja, a inflação no Brasil mais 10%. Ou senão até às vezes tem fundos que fazem CDI 200%, CDI 300%. Então isso significa muito a taxa do dinheiro que ele vai investir. Então por isso que o CRI, hoje investir num fundo imobiliário, é a forma mais eficiente de você reinvestir na renda fixa. Porque enquanto você reinveste na renda fixa, ainda você tem que pagar imposto de renda. Nos fundos de papéis, eles são isentos de imposto de renda. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Hoje a taxa do Brasil está entre 12% a 13%, correto? Se você investir seu dinheiro lá, ele vai render todo mês. Só que você, todo mês, quando chegar lá no final do ano, você tem que fazer o imposto de renda. E você tem que pagar por esse dinheiro que você ganhou com a renda fixa. Então ela não é bem fixa porque ela também varia. Só que aí você traz a renda fixa para os fundos de papéis e ele acaba se tornando fixo, porque você vê toda hora a oscilação de preço dele, correto? Então o que eu quero explicar para vocês é o seguinte, que a renda fixa, ela é sim uma maneira de um investimento, só que ela não é tão eficiente fisicamente quando nós realmente investimos no Tesouro Direto, que a gente empresta nosso dinheiro para o governo, ou até mesmo quando a gente empresta para um CDI, que a gente empresta dinheiro para o banco, a gente não está sendo tão eficiente porque a gente não tem pré-fixados muito grandes assim como fundos. Então, hoje um fundo, boa parte do dinheiro dele, ele investe em CRIs. Ou seja, o cara aqui do fundo tijolo vai dar o dinheiro para ele, né? E esse dinheiro dos juros que ele vai receber, ele vai enfiar nos CRIs. E os CRIs vão dar mais dinheiro para ele. Então, ou seja, a gente tem agora uma faca de dois gumes aqui. Então você fala assim, pô, então Estevão, é muito melhor investir em fundos imobiliários de papel. Aí eu te falo, depende. Porque depende da época que nós estamos vivendo. Hoje, o cenário que andamos vivendo hoje, é muito melhor você investir em fundos de papel. A taxa Selic alta, ela aumenta os juros. Então, ou seja, se o Estevão aqui, eu que sou um gestor de um fundo de imobiliário de tijolo, quiser pegar um empréstimo, eu vou ter que pagar muito mais. E eles vão lucrar muito mais com esses juros. Porque os juros estão muito altos. Então, agora o negócio é o seguinte. Quando a taxa Selic está baixa, eu já não consigo, o fundo de papel já não consegue colocar juros tão altos. Então eu já não ganho tanto dinheiro e eu consigo duplicar meu capital. Se antigamente eu conseguia fazer um prédio só porque a taxa Selic, no caso os juros estavam muito altos, agora eu consigo com o mesmo prédio que eu ia pegar e pagar em juros, eu consigo fazer 3, 4 prédios. Então o meu capital de patrimônio ele vai ser muito mais alto. Aí o que eu quero dizer com isso? Fundos de papéis, eles pagam mais. Então quando você comprar um fundo de papel, os dividendos deles vão ser mais altos. Só que em compensação o fundo de papel não tem patrimônio. O fundo de papel ele não tem imóveis físicos ao qual ele pega e aluga, entendeu? Não, ele financia os prédios. Ele financia e investe nos CRIs ou em outras coisas, tipo CDI, eles também investem em várias coisas. Aí existem vários fundos de papéis. Existem aqueles que apostam no IPCA, no caso a inflação, e tem aqueles que apostam na taxa de juros do Brasil. Aconteceu um fato com um grande fundo high grade do Brasil hoje, que é o MXRF11. O MXRF11 ele é um fundo voltado totalmente aos seus CRIs, voltado ao IPCA. O que é o IPCA? Basicamente, assim para vocês entenderem, mais ou menos é a inflação do Brasil. Ou seja, o MXRF11, quando ele prefixou os seus CRIs dentro do seu investimento, eles apostaram que a inflação do Brasil seria mais alta do que a taxa de juros. Ou seja,
Eles acharam que a inflação do Brasil seria maior do que o aumento da taxa. Aí eles erraram nisso, entendeu? Não é algo assim que foi um erro absurdo. Só que as pessoas que acreditavam nesse fundo, no MXRF11, que é o fundo mais famoso da bolsa, né, o MXRF11, acabaram tirando o dinheiro dele. Porque eles pensaram assim, porra, o IPCA hoje em dia tá valendo menos do que o CDI. Então eu vou investir no CDI. Aí as pessoas tiraram o dinheiro do MXRF11, porque ele investia mais em IPCA do que CDI, e foram investir na renda fixa diretamente. Eles foram investir na renda fixa diretamente, no CDI, lá no Tesouro Direto, onde eles acham que está pagando mais. Só que daí tem uma faca de dois gumes nessa brincadeira aqui. Por mais que o MXRF11 ele tem prefixados maiores em IPCA, ele é um fundo que não aconteceu nada com ele. Ele tem dívidas saudáveis, o trabalho dele, né, continua o mesmo, só que as pessoas derrubaram a ação porque elas achavam que o CDI estava rendendo mais. Só que eles não contam que tem que tirar o imposto de renda daqui, e daqui tu não precisa. O MXRF11 tu não precisa tirar imposto de renda porque ele é um fundo imobiliário. Todos os fundos imobiliários você não precisa pagar imposto de renda. Entendeu? Só nisso aqui você já ganha dinheiro. Se ele investisse, sei lá, 1 milhão aqui no CDI, ele ganhasse 10 mil por mês, ele teria que pagar imposto de renda todos os meses, quase nesses 10 mil. Aqui, se ele investisse 1 milhão no MXRF11, hoje o MXRF11 está pagando acho que 1,10% ao mês, né? Por causa dessa queda da ação, né? A ação caiu muito, ela foi muito prejudicada. Ela estaria pagando em média mais ou menos 12 mil reais, 11 mil reais sem imposto de renda. Olha só a tamanho da magnitude. Tu iria ganhar mais sem o imposto de renda, e com CDI tu ia pagar mais imposto de renda. Então isso demonstra para nós que às vezes tudo que cai, às vezes é só especulação de mercado. Às vezes as pessoas não conseguem realmente fazer uma matemática assertiva e acham que porque a taxa de juros está muito alta, ela sair de um fundo imobiliário que tem uma segurança muito alta, porque o MXRF11 ele é conhecido como um fundo high grade. Ele tem 80% aproximadamente, né, de CRIs. E são investimentos, assim, seguros, entendeu? Ele não tem algo extraordinário, fazer, tipo, emprestar muito dinheiro para fundo. Pode ver que 80% da carteira dele é apenas investimentos. Ele tá fazendo todo mês render dinheiro para ele. Ele não tá pegando esse dinheiro dele e investindo toda hora em prédios novos, e, sei lá, vai que às vezes o cara não tem dinheiro para pagar ele fica inadimplente e ele perde o dinheiro dele, vai ter que entrar em justiça, etc, entendeu? Ele não, ele tá apenas 20% em permutas e negociação de prédios. Os outros 80% do patrimônio dele está tudo reinvestido. Então é um fundo muito seguro. É um fundo que realmente ele está hoje em dia, na minha opinião, em oportunidade, né? Eu vou até fazer um vídeo sobre isso. Quais os meus novos aportes, o que eu estou fazendo nessa cenário agora de crise nos imobiliários, né? Mas, pessoal, eu espero muito que vocês tenham entendido o que é fundo de tijolo, o que é fundo de papel, que nós temos esses dois tipos de fundos hoje dentro da Bolsa de Valores. Um paga mais, só que ele não tem patrimônio, e o outro ele paga menos, só que ele tem o poder da valorização de cota. Ao longo do tempo, o de tijolo ele vai ganhar do de papel, porque o de papel ele não tem patrimônio. E a gente sabe que os imóveis eles sempre tendem a valorizar. E como é que eu, aqui, nesse fundo de papel, vai valorizar alguma coisa se ele não tem patrimônio investido? Ele só tem apenas dinheiro que ele reinveste. Entendeu? E aqui não, aqui eu tenho grandes shoppings, aqui eu tenho grandes galpões, tenho grandes fazendas, prédios, tudo que é aquilo físico um dia vai render. Então a gente tem que não só comprar os fundos de papéis, porque eles pagam mais, mas a gente também tem que balancear a nossa carteira com fundos de tijolos, para que um dia lá no futuro, quando a gente quer se aposentar, a gente poder ter uma valorização de cota legal, a gente poder vender a cota, ou a gente poder ficar com ela e ter um yield and costing melhor. Tudo isso que eu estou falando aqui, se vocês não entendem, eu vou tentar explicar o máximo possível, passo a passo, porque eu sei que às vezes é muito novo isso. Só que eu tento trazer um conteúdo mais didático possível para que vocês realmente entendam o que eu quero dizer. Eu sei que às vezes eu falo algumas palavras, vocês não vão entender, mas vocês acompanhando meus próximos vídeos, eu pretendo explicar isso com mais calma, beleza? Muito obrigado, pessoal. Se você esteve até aqui, se inscreva no meu canal, me dá uma força aí, eu estou ajudando vocês de graça. Esse aqui é um conteúdo de curso pago. É uma coisa assim que eu demorei muito para aprender, investi muito para aprender. Eu estou dando de graça assim para vocês. Eu espero muito que vocês possam me ajudar. E de olho nos próximos vídeos. Muito obrigado e valeu!